professora Alice e vim falar com vocês sobre economia e sociedade lá da região norte do Brasil. E para começarmos a nossa aula, eu quero te mostrar onde que você vai encontrar este conteúdo dentro do seu material didático, no volume 3. O capítulo é o 8, tá? E o nosso tema, economia e sociedade. As páginas entre a 31 e a 35. Você vai encontrar tanto o conteúdo quanto os exercícios. E para começarmos a nossa aula, eu quero que vocês olhem para esse mapa aqui em cima, que ele fala sobre as diversas regiões do Brasil, a regionalização do Brasil feita pelo IBGE. E veja só, destacado em verde, nós vamos encontrar a região norte. E o conteúdo agora é sobre Produto Interno Bruto. Você já ouviu falar em PIB? O PIB é a soma de todos os bens e produtos produzidos no decorrer de um determinado período de tempo em um município, ou um estado, ou uma região, ou um país. E no nosso caso, a gente vai falar sobre o Produto Interno Bruto da região norte, no decorrer de um ano e a sua participação no total do PIB brasileiro, que em 2002 a participação da região norte era de 4,7. Lá em 2016 ele subiu para 5,4. O que isso significa? Significa dizer que a região norte teve um crescimento de produção de bens e serviços dentro do seu território. Então, teve um aumento no PIB. E esses bens e serviços, eles são produzidos em 3 setores: primário, o secundário e o terciário. E veja só, o setor primário, ele vai abranger a agricultura e a extração, tanto a mineral quanto a vegetal. E olha só, a região norte tem como principal setor responsável pelo crescimento do PIB o extrativismo mineral. O setor secundário é aquele setor da indústria. E na região norte nós temos a Zona Franca de Manaus, que é administrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a chamada SUFRAMA. E o setor terciário também participa na produção do PIB, do Produto Interno Bruto da região norte, com a principal participação do PIB do setor de serviços e comércio está voltada para a empregabilidade da população, ou seja, a maior parte da população, ela trabalha no setor terciário, que é o setor de serviços e comércio. E para continuarmos, eu pergunto para vocês, quais são os principais centros urbanos da região norte? E a resposta para essa pergunta é todas as capitais. Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. Todas as capitais são de grande importância, né, como principais centros urbanos da região norte. Mas tem 2 delas que se destacam, que é Manaus, porque tem 1,7 milhões de habitantes, e Belém com 1,4 milhões de habitantes. Mas o destaque dessas 2 cidades não está apenas voltado para o alto índice populacional, mas também para a sua importância econômica que tem para a região. E nós temos mais uma informação aqui, que é que 40% da população da região norte vive na linha da pobreza. E isso significa viver em condições como essa que você está vendo aqui, condições extremamente precárias. Aqui você visualiza as palafitas que são construídas em áreas que ficam alagadas e que a população vive em condições de extrema precariedade, com a falta de saneamento básico, por exemplo, ou em condições de moradias bem precárias. E para continuar, eu vou falar sobre as atividades econômicas, né? O extrativismo, a agricultura, a pecuária e a industrialização. E para nós começarmos, eu vou falar para vocês sobre o extrativismo, agricultura e pecuária. Veja só, o extrativismo é uma das principais atividades econômicas da região norte, principalmente o extrativismo mineral. A agricultura também tem a sua porcentagem, a sua parcela. E ainda temos o extrativismo vegetal, que tem uma característica histórica na região norte. Por quê? Porque o extrativismo vegetal ele faz parte da economia do norte do Brasil desde o final do século XIX e início do século XX, com o que eles já eram chamados de drogas do sertão. Mas o que seriam as drogas do sertão? É a extração vegetal de cacau, cravo, guaraná, pimenta, entre outras especiarias que eram coletadas, extraídas da região norte e depois redistribuídas para todo o Brasil e até mesmo para a Europa. Mais tarde, nós temos o extrativismo
do látex, que é retirado das seringueiras e que é matéria-prima para borracha. E veja só, o látex, ele teve uma demanda internacional por muito tempo. Por quê? Porque as indústrias automobilísticas precisavam deste material para a produção da borracha. E aí, o comércio internacional demandava muito desse produto e é claro que a região norte tornou-se um atrativo populacional. Por quê? Porque as pessoas iam para lá em busca dessa extração do látex e, com isso, uma melhor condição de vida também. Mas, mais tarde, nós tivemos uma concorrência de produtos sintéticos, principalmente derivados do petróleo, que entraram no lugar do látex com uma condição talvez mais barata, e isso promoveu, né, a inserção desses produtos no mercado, fazendo com que o látex deixasse de ter a importância para as empresas automobilísticas. E depois disso, a produção do látex começou a ficar cada vez menor, e as pessoas que estavam na região norte fazendo o extrativismo da seringueira, do látex, eles tiveram que migrar para as regiões periféricas das cidades, tornando-se os ex-seringueiros, porque deixaram de trabalhar com a extração vegetal das seringueiras e passaram a desenvolver outras atividades econômicas nos centros urbanos. Para continuarmos, eu tenho essa imagem aqui, ó, de uma seringueira e o extrativismo do látex e ainda o extrativismo mineral. O extrativismo mineral é em grandes volumes na região norte e é um dos principais participativos do produto interno bruto. O estado do Pará é o principal produtor mineral da região. Como produtos, né, como minérios extraídos, nós temos a bauxita no Pará, como principal produto extraído, que é a matéria-prima para o alumínio. E no estado de Rondônia e Amazonas, nós temos a cassiterita e o minério de estanho. Veja só as imagens. Aqui eu tenho uma panela de alumínio. O alumínio é feito a partir da matéria-prima que é a bauxita. E a segunda imagem, eu tenho uma imagem da cassiterita ainda bruta e depois a matéria que serve como matéria-prima para a produção de latas de conserva. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a agricultura na região norte. E veja só, a agricultura ela está em volta da produção de soja, arroz, café, feijão, guaraná, mandioca, cacau e o cupuaçu. E nós temos também a pecuária. Na pecuária se destacam a produção, a criação dos bubalinos, né, que são os búfalos, como você consegue ver aqui nessa imagem aqui em cima. E o estado do Pará tem o maior rebanho com aproximadamente 270 mil animais. E veja só, eles conseguem fazer a criação, né, desde o princípio, então tem uma cadeia produtiva, desde o princípio da criação dos animais até a venda e a produção dos laticínios e dos artigos de couro e artesanato que são produzidos a partir da criação dos búfalos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a industrialização. A industrialização, a indústria ainda ela é bastante modesta na participação do PIB lá na região norte. Porém, ela vem crescendo porque nós temos incentivos e políticas públicas que vêm promovendo esse desenvolvimento. Devido a uma localização geográfica distante dos demais centros urbanos, acaba sendo um pouco mais vagarosa esse processo de desenvolvimento e crescimento industrial na região norte. Porém, ele vem crescendo com certeza. E veja só, esse crescimento industrial, ele promove também um crescimento populacional. Veja este exemplo da cidade de Manaus, entre o crescimento populacional de 1940 até 2018. É visível que a partir da década de 70 nós tivemos um crescimento bastante grande da população em Manaus. E isso ocorre por quê? Porque houve investimento e a formação da Zona Franca de Manaus, que fez com que a cidade se tornasse um atrativo populacional. Depois disso, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias de desenvolvimento na região norte. E um dos fatores, quem desenvolve essas estratégias é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que administra todas as políticas públicas desenvolvidas ali, e ela foi criada em 1967. Então, a SUFRAMA é o órgão de gerenciamento das políticas de desenvolvimento nessa região, que traz como estratégias as seguintes: a isenção fiscal, que é a redução ou não pagamento de determinados impostos por algumas empresas. Muitos produtos importados acabam se beneficiando com isso, né, e optam por se instalar em Manaus. Nós temos uma área de livre comércio que tem uma previsão para ser findada lá em 2073. Além disso,
eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho das nossas atividades. E veja só, lá na página 35 você vai acompanhar o desenvolvimento da atividade 1, que você vai fazer a leitura do capítulo, vai fazer a leitura do material e depois vai parar para pensar sobre a condição de alteração da sua noção, do seu conhecimento sobre a região norte. A atividade 2, que fala sobre a floresta amazônica, né, e as características que nós temos ali. Então, você vai ter que parar para pensar sobre as características desse domínio, né, das características da floresta amazônica. A atividade 3, que fala sobre a região norte e a condição de uma floresta natural ou não, e vai pedir para você escrever sobre isso. A atividade 4, que vai falar sobre uma atividade de verdadeiro e falso, que faz com que você analise algumas afirmações e você vai ter que identificar as falsas e as verdadeiras. A número 5, que vem perguntando para a gente sobre o extrativismo, como que ele se relaciona com o presente e o passado na condição da atividade econômica na região norte. A número 6, que fala sobre a Zona Franca de Manaus e, novamente, uma atividade de verdadeiro e falso para você marcar. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na correção dos exercícios, faça com atenção, leia com atenção e a gente volta aqui para fazer a conferência dessas atividades. Até uma próxima!